Alô, atenção, 1, 2, 3. Olá, irmãos, deixa eu ajeitar aqui, vamos ver, acho que tá bom, né? Vamos mais uma vez, assim, e dessa vez transmitindo a partir desse último dia do ano de 2013, essa reunião de todos nós em nome do Senhor, né? Sempre procurando na continuação da perseverança dos que Ele chamou, dos santos do Senhor. Vamos continuando, e estivemos ali juntos, os irmãos foram chegando, conseguiram passar pelas dificuldades do trânsito, e tem vários irmãos que conseguiram chegar. Outros não vieram pelas dificuldades várias, mas todos estamos em comunhão, nessa santa comunhão do Senhor que Ele tem nos dado a viver. Então, mais um momento que nós nos aproximamos uns dos outros nessa mensagem escatológica, né? Essa mensagem. Vamos ter um momento de comunhão. Aí nós depois vamos estar orando na passagem do ano, assim, pensando um pouco na palavra do Senhor nesse momento, assim. Estamos aqui juntos com a graça de Deus, né? Pela própria graça, né? Pela própria ação do Senhor em conduzir a gente como família. E assim nós vamos prosseguindo na nossa história, né? Na história que Ele tem nos colocado dentro. Para nós, como a gente tem pensado juntos assim, é importante demais a gente saber interpretar a vida, né? Saber interpretar de acordo com a realidade correta das coisas, né? A realidade real, assim. E esse é um fator que define muito aquilo que a gente vai fazer com a nossa existência, com a nossa vida. Se nós conseguimos interpretar as coisas do modo como elas são de fato, para a gente não incorrer em ações da nossa parte que não tenham nada a ver com a realidade. E aí as pessoas podem gastar uma energia, um tempo, a própria vida, por passagem dessa existência, trabalhando e se envolvendo numa via que não corresponde com a realidade de fato. Então é uma perda, né? É uma perda muito grande. E por isso o chamado de Deus para que a gente o ouça é extremamente importante.
né? O chamado de Deus é relevante demais para nós. A gente está indo para onde, né? Então, né, essa é uma época que muita gente pensa que está indo para o ano de 2014. Né? Eles pensam assim. E ficam aguardando uma espécie de uma entidade que vem vindo aí alguma hora, aí daqui uma hora mais ou menos, o 2014 vai chegar. Né? Aí ele vai trazer um monte de coisas boas para a gente. Isso são uma esoterismo, né? Uma superstição extremamente absurda, mas que faz parte do imaginário popular, da fantasia, do desejo. Então o desejo, o imaginário, cria sensações de realidade, só que não correspondem com a realidade. Então aí as pessoas são satisfeitas em desejar feliz 2014. Eles ficam se satisfazendo com esse tipo de fala mantra, é um mantra, né? Aí fala, todo mundo sorri, se acomoda, se satisfaz, né? Criam assim uma expectativa. Como dizem os grandes pensadores, a expectativa é a mãe da frustração. Né? Porque tu vai imaginar aquilo. Então Deus está tentando ajudar a gente a andar na realidade, né? Com a maneira correta de viver. Isto é, com a mente no céu e o pé na terra. Então andando de uma maneira correta, né? De maneira que deve ser. E, irmãos, nessa caminhada assim, o que será que está na nossa frente? De fato, na frente da humanidade. Para onde será que a gente está indo? O que a gente está esperando? Então eu queria muito compartilhar um pouquinho com os irmãos. 2 Coríntios, aqui no capítulo 12, o Paulo ele dá um testemunho de uma experiência que ele passou, que ele foi levado até uma dimensão celestial, né? 2 Coríntios 12, o texto aqui da palavra de Deus, Paulo está falando alguma coisa, ele abre um pouquinho para nós, um pouquinho de uma janelinha do céu, né? Então, 2 Coríntios 12, ele diz assim, no versículo 2: Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele não sabe bem se aquela experiência dele foi incluir o corpo dele ou se era uma experiência em que o corpo dele não estava lá junto naquele momento. Poderia ser das duas formas. Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Deus abriu um pouquinho aqui para nós uma janela sobre onde está o nosso futuro, né? E depois ele meio que abriu mais ainda essa janela em Apocalipse, no capítulo... Bom, todo Apocalipse já é como se fosse uma abertura de uma porta, de uma janela, e a gente visse um horizonte muito mais detalhado do que esse que Paulo fala aqui. Mas vamos lá em Apocalipse 15. Vamos em Apocalipse 15. Aumentar um pouquinho esse conhecimento do nosso coração para essa realidade real que o Senhor quer que a gente conheça. Então, Apocalipse 15 diz assim: E vi no céu um outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. E vi como que um mar de vidro. Então, aqui, irmãos, quando a gente está lendo esse texto, tem a referência de mar. E pelo contexto, nós devemos ligar essa fala aqui de mar com a experiência de Moisés, com a passagem do Mar Vermelho. Entende? Então, aqui está sendo mostrado para nós que
que esse momento está se referindo a um ato de Deus real dentro da nossa existência, em que Deus se moveu para abrir o mar para a passagem do seu povo numa situação extremamente importante, delicada e difícil, que o povo não conseguiria se livrar, não iria conseguir se livrar, e Deus fez uma intervenção. E aquela intervenção de Deus fez com que Moisés criasse uma música, um hino, um cântico, né? E esse cântico, a luta de Moisés, eu não sei se só a gente se colocando lá naquela hora para tentar imaginar a dificuldade daquele momento, em que a gente, um povo simples, um povo não de guerra, porque tinha acabado de sair do Egito, era tudo escravo, não tinha nenhuma experiência de guerra nenhuma, né? Sendo conduzido pelo deserto, de um lado está o mar e de outro lado o exército que quer matá-los, o exército ultra preparado, né? Como é que pode, né? Pra gente, então não tinha saída, mas Deus faz uma intervenção tão grande que o Moisés, do seu coração, brota uma vontade de louvar ao Senhor. Então a luta é muito grande, ele sabe muito bem que a luta é muito grande, mas ele vê o livramento de Deus, que Deus fez aquela intervenção e o mar se abriu. E aí então Moisés, ele foi um compositor, ele compôs um hino a Deus. E esse hino, ele foi gerado de uma maneira tão autêntica, tão verdadeira, de louvor a Deus, que esse cântico faz parte do inário lá no céu. Faz parte de um inário do céu, irmãos. E no céu, às vezes, esse hino é cantado, como João viu ser cantado nessa ocasião. Então diz aqui no versículo 2, que ele viu como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Então lá eles pensaram assim: que cântico nós vamos cantar, dada a grandeza da vitória do Senhor? Que cântico nós vamos louvar o eterno Deus aqui? Ah, nós sabemos. Nós temos que pegar aquele hino que Moisés fez lá na terra para Deus, e nós vamos cantar, né? Às vezes, irmãos, quando nós passamos por lutas muito grandes, nós precisamos tentar entender que nós podemos transformar e devemos fazer daquilo um salmo. Ao invés de fazer daquilo um lamento e ir para consultórios de psicologia e de psicanálise e de psiquiatria mental, a gente precisa transformar em louvor. Louvor. 80% dos salmos, eles são compostos de batalhas, de luta, de tristeza, de enfrentamentos dificílimos. 80% dos salmos, eles foram compostos na hora da maior luta que a gente está passando. É claro que a gente está sendo tirado disso. Os cristãos, eles não estão entendendo que nós somos compositores por excelência, porque nós fomos atirados no meio de uma luta imensa. Deveriam surgir de nossos lábios salmos igual surgiu de Moisés, né? Não essa coisa maluca do meio evangélico que está aí, que acha que a gente é para vencer todas, né? Aqui na terra, tem que ganhar todas. Aqui nós temos que vencer tudo. E a palavra do Senhor diz que nós vamos muitas vezes ser derrotados. Apocalipse 13 fala isso. Nós seremos derrotados pela primeira besta. O que nós vamos fazer no meio da derrota? Nós podemos ser um bando de gente lamuriando, abandonando a fé, mas nós podemos louvar ao Senhor, como louvaram aqueles que foram devorados nas arenas de Roma, né? Então, aqui está o cântico, né, irmãos? Aqui tem uma referência de harpas, né, de música no céu. Essa referência aqui me levou a ler Apocalipse 14, no versículo 1 e 2. Lá no céu também diz aqui que ele olhou e viu o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e os 144.000 que na fronte, na testa, o nome de Cristo estava escrito e o nome do Pai. A gente sabe na Escritura que isso significa, não é que tem um carimbo na testa escrito Jesus. Isso é um modo do Apocalipse dizer que o caráter daquelas pessoas era comprometido com Cristo. A marca deles de caráter, de amor, de vida, era a mesma coisa que tivesse na testa o nome de Jesus escrito. Né? É o caráter deles que é cristão. O caráter deles representa mesmo Cristo. Então, olha só o versículo 2, diz assim: eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e a voz que eu ouvi era como o quê? De harpas. Irmãos, consegue imaginar uma coisa dessa? É difícil, né? Que você tenta ouvir a voz das pessoas e a voz deles sai como se fosse um instrumento. O som que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, ele diz que não se podia articular com as cordas vocais. E João, ele enriquece mais esse momento, dizendo que a voz das pessoas do céu parecia um instrumento musical. Já pensou isso? A mente da gente foi agraciada com essa informação. Né? A voz do céu, ela tende a parecer com a música de instrumentos. Como será que a gente fala isso, né? Como será que a gente vai se comunicar? Eu acho lindíssimo esse texto aqui. Porque ele mostra para nós que as nossas vozes no céu elas serão semelhantes a um instrumento musical. Aqui ele compara assim como uma harpa. Aquele som de harpas. Eram pessoas falando. Pessoas que estavam exprimindo o som da sua voz. É algo precioso para nós, né? Então, irmãos, em Êxodo capítulo 3, a gente tem a volta para a terra aqui, né? Dos momentos da nossa existência, quando a gente vê um encontro de... A gente fica pensando assim, Êxodo 3. Êxodo 3 parece uma coisa de estação. Parece algo como uma estação, né? Por exemplo, a gente vai comprar butiá, né? Butiá é bom comprar que época? Agora, né? Agora é a época do butiá. Quem que falou para nós? Quem que falou para nós que agora é a época do butiá? Quem que falou? Butiá, né? Foi o butiá que falou para nós. Então, o butiá fez a época, né? O butiá fez a época e quando chegou a época, chegou o butiá. Então, o butiá e a época estão prontos para o mesmo evento. E o butiá, né? Então, o tempo que é necessário para que surja aquilo, a gente não sabe direito quando se trata de nós. Mas em cada momento, irmãos, estão acontecendo a preparação para que quando chegar o momento certo, a estação certa, vai surgir a pessoa certa para aquilo que precisa acontecer. E Deus está mostrando isso para nós aqui. Está mostrando aqui. Moisés estava lá com 80 anos, né? E ele passou aquele período todinho da vida dele. Provavelmente, para Moisés, nesse caso, dá a impressão que ele precisou daqueles 80 anos para ele ficar só ele e ele mesmo. Para ele se esvaziar de tudo. De todo tipo de confiança. Daquele tipo de solidão que é necessário, em que a solidão não te conduz à depressão e a solidão não te conduz a uma loucura, né? Mas a solidão conduz a você só, não te conduz a lembranças,
Você já perdeu todos os contatos com as coisas que poderiam ser para você algum tipo de socorro. Você não tem mais. Então, todo esse processo que aconteceu com Moisés, levando ele a estar ele e ele só, e que é muito importante isso, para que nada fique entre o que precisa acontecer com um homem de Deus, uma mulher de Deus e Deus. Não pode ter nada. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. Não precisamos passar 80 anos no deserto, mas nós precisamos trabalhar o nosso coração de tal maneira que nada fique se interpondo entre nós e Deus. Porque Deus está querendo nos preparar para a hora certa, para aparecer da maneira certa aquilo que Ele quer fazer acontecer conosco. Isso só vai acontecer quando nós estivermos livres de qualquer uma coisa que possa interferir nisso. Nós não podemos deixar que a esperança de alguma outra coisa, ou de qualquer coisa, não fique na frente entre o que Deus quer fazer conosco. E finalmente o homem estava pronto para o tempo que precisava surgir aquele fruto. E Moisés estava pronto também. O tempo estava pronto e a pessoa estava pronta. Diz Gálatas 4:4 que na plenitude do tempo, lembra disso? Deus enviou o seu Filho. Então o tempo estava pronto, né? E Deus também tinha a pessoa certa para mandar. E o Filho dele estava pronto também. Então ali surgiu o Senhor. Então nós estamos também sendo chamados, né? E isso é bem importante a gente ter no coração, que é preciso que a gente saiba que Deus está conduzindo a gente para um propósito dentro do tempo. Irmãos? Em Mateus, então, aqui, Êxodo 3, né, em Êxodo 3, a gente tem uma ideia, no meio dessas ideias todas, de que uma pessoa que é útil para Deus, uma pessoa, irmãos, que é útil para Deus, ela vai ser tentada. Ela vai mesmo. Né? Um jovem vai ser tentado, um adolescente vai ser tentado, um adulto que é útil para Deus vai ser tentado muito mesmo. Né? Um homem, uma mulher vão ser tentados demais para que ele seja inutilizado, para que ele fique na nulidade, para que ele não tenha utilidade. Né? Então ele vai ser tentado. É uma luta. Né? Ela vai ser assediada mesmo. Então a nossa jornada precisa desses cuidados assim. E diz aqui em Êxodo 3, a gente vê que Moisés estava lá, apacentando o rebanho de Jetro. E ele ali apacentando naquela situação simples, no deserto, diz assim que apareceu um anjo do Senhor. Irmãos, olha só, apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de um capim. Num capim. E esse capim não se consumia. Eu fiquei pensando, puxa vida, isso é uma coisa impressionante, né? Isso é algo impressionante. Hoje de manhã nós estávamos conversando sobre as tecnologias que são usadas para comunicação. Nós conversamos sobre o André, o Lipe, a gente estava falando sobre videogames ou sobre tecnologias de comunicação, holografias, telas sensíveis ao toque e um monte de coisa, várias coisas tecnológicas. Como que a tecnologia vai avançando, robôs que parecem com o ser humano, tecnologias para aumentar a nossa comunicação uns com os outros e nos deixar mais próximos uns dos outros. Aí Deus pega e usa uma ultra tecnologia, né? Ele usa um capim. Já pensou que hardware é esse? Ele foi lá e pegou um capim e simplesmente ele apareceu lá naquele capim.
aquela sarça, se ela estava ali, é algo extremamente avançado. Não tem isso hoje ainda, não tem esse negócio. Pegar um capim e pum, aparece lá a presença do Senhor, isso é um negócio impressionante. Nem nas mais ultra tecnologias imaginárias não tem. Quanto de HD precisa para isso? Nem tem, né, irmãos? Ultra e ultra quantidade de teras. Mas o Senhor foi lá e usou um jeito daquele. Aí eu estava aqui pesquisando, fiquei pensando nisso tudo. Todas as tecnologias humanas, elas se parecerão extremamente simplórias perante a forma como Deus eterno usa para se comunicar com a gente. É extremamente impressionante, né? Mas ao mesmo tempo, a gente capta essa mensagem de que Deus, ele faz de tudo, até nas coisas que a gente nem pode imaginar direito, nas tecnologias talvez mais simples ou dos meios de transmissão mais simples, ele consegue adaptar para entrar em contato com a gente. Ele faz uma adaptação lá que só ele para fazer, para transformar um capim num meio de comunicação entre o céu e a terra. Né, irmãos? Isso é impressionante. Mas ele faz. Né? Ele faz isso. Ele foi lá e, é claro, isso causa espanto mesmo. Né? Causa espanto. Então, o ato de Deus agir, ele vai mostrar que Deus quer se fazer, quer dar a nós a entender que Ele está presente. Ele é presente junto com a nossa caminhada, junto com a nossa jornada, né? Aqui nessa sarça, Deus está dizendo, eu estou presente, e vamos dizer assim, a situação é tão, vamos dizer assim, é tão bizarra para ver aquilo ali, que não tem naquele momento tecnologia suficiente para aquilo ali dar certo. Moisés olha e fala, não é possível, isso não é humano. Né? Isso daí não é humano. Um meio de comunicação em que o céu e a terra se comunicam por um capim não é humano. Né? Então ele está deixando claro para nós de que Deus está agindo junto conosco. Né, irmãos? Na nossa jornada aqui. Deus está trabalhando conosco. Então, é claro que isso também tem um símbolo, de que esse capim simboliza nós mesmos. É o simbolismo do seu povo. Por mais que nós sejamos simples, e tem gente até que pensa que é mais simples do que é, não precisa pensar que também é tão simples assim que nesse capim, mas mesmo se fosse um capim, Deus ainda ia usar. Mas nós estamos simbolizados ali. Deus vai agir em nossas vidas. Não se julgue tão impossível de Deus trabalhar contigo, porque não é. Deus vai trabalhar conosco. Ele vai agir em nossas vidas. Né, irmãos? Então tem um aspecto simbólico aí também, né? E tem uma coisa que diz aqui também, que o Deus falou com eles. Deus falou com Moisés. Então ele disse assim, diz assim, no 4, o Senhor o chamou e disse. Olha só, é uma fala. Né? A fala de Deus significa Ele é o Senhor. Não é o Moisés que é o Senhor. É Deus que é. Não é o pastor que é o Senhor. É Deus que é. Não é uma igreja. Não é uma denominação, como a gente fala sempre aqui, né? É Deus que é o Senhor. Não tem assembleia, não tem convenção que possa se levantar. Deus é o Senhor. E ele diz assim, Deus falou, o chamou e disse. Estabeleceu que Ele é que fala. É o Senhor é que manda, é o Senhor é que é o cabeça. Não somos nós. A obra é dele, é Ele que orienta o que tem que ser feito. Talvez isso esteja sendo difícil para os cristãos hoje entender. Né? Pela própria maneira como está sendo feitas as coisas. Né, irmãos? Isso também representa que a obra do Senhor, e tem uma coisa maravilhosa aqui, irmãos, que eu queria que a gente pensasse também. Nós estamos indo para o céu, estamos indo não para 2014, nós estamos indo para o céu de Deus, e nessa jornada é o Senhor que é o cabeça.
Ele vai nos usar. É Ele que estabelece os limites e a obra. Né? Mas é algo, diz aqui, ele falou para Moisés assim no versículo 6. Eu sou, né? Eu sou, isto é, Ele é uma pessoa. Nós estamos lidando com uma pessoa. Não é uma imaginação. Ele está dizendo, Moisés, eu sou. Quer dizer, eu sou, quando a gente fala eu sou pessoa. A gente é alguém. Né? Então ele é alguém. E ao mesmo tempo ele é alguém que trabalha dentro de uma ordem, irmãos. De uma ordem. A ordem vem de Deus e não nossa. Ele diz assim, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quer dizer, a mesma aliança que eu fiz com eles, eu estou fazendo contigo. Quer dizer, eu estou levando você dentro de uma direção que já está estabelecida no meu coração e que eu usei pessoas antes de ti. E vou usar você e vou usar pessoas depois de ti, se eu não voltar antes. E depois vem a aliança no Novo Testamento em Cristo, que é a nossa aliança, que nós temos com o Senhor. Então é algo que começou no coração de Deus, passou pelos profetas, está em Cristo e nós estamos indo em algo que está marcado dentro da história por uma organização a partir do próprio Deus, irmãos. Não é uma organização humana, não é algo que a gente define, faz isso, faz aquilo, não é assim. Então Abraão seguia a orientação de Deus, Isaac, Jacó, Moisés, nós em Cristo, não é de qualquer jeito. Deus está deixando claro que há uma ordem dada por Ele e ela vai ser cumprida. E que nós não podemos ir contra essa ordem. Quer dizer, até podemos, mas isso nós vamos sair fora para lá. Não poderia, não precisa ser assim. Né? Então essa caminhada para o céu que nós estamos indo, né, é muito mais do que 2014. Né? Então não é aleatória, essas coisas aí não são aleatórias. Tem uma palavra em Mateus 26, 18, em Mateus 26, Mateus, Jesus está falando, é um texto que a gente às vezes fala sobre a ceia, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, da palavra o tempo está próximo. Mateus 26, 18. Esse é o termo que eu queria, né, que a gente pudesse pensar um pouquinho aqui dentro dessa ideia. Jesus está dizendo assim, o tempo está próximo, isto é, o meu tempo está próximo. Lembra da questão do butiá, né? Quer dizer, as coisas estão chegando num tempo que eu estou quase maduro. O amadurecimento total de Cristo era a cruz em que Ele ia morrer, a ressurreição que Ele ia ressuscitar, a glorificação ainda para o céu, né? Então Ele está dizendo assim, está próximo o meu tempo. Então isso, nós estamos inseridos dentro de algo que está assim, sendo trabalhado dentro de um tempo que está chegando. E quando chegar, não tem o que vai impedir de acontecer. Não tem. Né? Outro versículo é em Marcos 1,15. Marcos 1,15. Outra vez, a gente vai perceber aqui que Jesus novamente ele vai afirmar sobre o tempo e as coisas maduras para acontecer naquele momento. Jesus está dizendo em Marcos 1,15, quer dizer, o tempo está cumprido. Chegou o momento disso. Que momento que era aqui? Era o momento do reino de Deus chegar. Né? E o reino de Deus chegou. Marcos 1,15. Agora, Apocalipse 1, né? Apocalipse 1,3. Apocalipse 1,3. Vamos ver lá. Apocalipse 1,3, irmãos. Diz assim.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia de Deus, né? E guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurados, por quê? Porque o tempo está próximo. Então nós estamos sendo avisados novamente que nós estamos inseridos dentro de um momento na história em que o próximo estação, o próximo tempo está próximo. E que nós vamos ser guardados e preservados e cultivados e tornados em expressão desse tempo, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, né? Então nós estamos caminhando, enquanto o pessoal fica aí desejando feliz 2014 e sem nenhum tipo de estrutura, né? Não é possível, não tem como, fora de Deus, se estruturar qualquer coisa. Até o pessoal abraça, a gente também pode se abraçar, porque a gente se ama em Cristo, e a gente pode falar que o Senhor te guarde nessa continuidade histórica da parte e realidade da parte de Deus, né? Que haja em nós um senso de percepção da realidade real, enquanto muita gente vai ficar falando Feliz Ano Novo, como falam, Feliz Natal, mesma coisa, e não tem senso nenhum de participação na estrutura correta do caminho. Então é uma coisa aleatória. Mas com Deus não. As coisas de fato estão acontecendo. Foi isso que chamou a atenção de Jesus a falar que muita gente sabe olhar e falar assim, é verão, né? Muita gente sabe falar agora outono, primavera, verão, outono, inverno. Muita gente sabe discernir assim, ó, só de... muita gente olha assim, vê o vento e fala vento sul. Eu achava esquisito isso aí no começo quando cheguei aqui. Tinha gente que sentia um vento lá, vento sul. Eu falei, por que vento sul? O que é isso, né? Vem da onde? De onde que está surgindo? Eu não sabia nada, né? Vem do sul, eu não sabia onde que era o sul. Então, aquele vento, vem um vento frio, aí agora a gente sabe. Mas as pessoas não sabem discernir quando chegam aqui. Mas Jesus estava pensando assim, poxa, esse povo sabe discernir o tempo, e o tempo mais precioso que seria para discernir, que é o tempo das coisas de Deus, o pessoal não sabe. Por que o pessoal não sabe? Eu não sabia por quê? Por que eu não sabia nada do vento sul? Porque eu não morava aqui, não vivia isso, não sentia esse vento, não sabia nada. Então Deus está tentando aproximar as pessoas, chamar as pessoas para Ele, para que não percam o fio da sua própria história, porque depois que chegar o tempo e as frutas forem colhidas e as pessoas então forem julgadas, aí não tem como mais mudar nada, né, irmão? Então, essa é a realidade aqui de Apocalipse 1:3. O tempo está próximo. Em Apocalipse também 22:10, que aí já está lá no fim, né, dessa janela aberta pelo Senhor para nós, Jesus estava de novo falando sobre o tempo. Apocalipse 22:10, olha só. Ele fala assim, João, não feche essas palavras, não cele essas palavras, eu abri para você as palavras e que elas continuem abertas, porque o tempo está próximo. A estação dessa colheita está chegando. Então nós estamos sendo chamados, como povo de Deus, né? A gente é chamado por Cristo para estarmos caminhando no meio desse tempo que está chegando a hora disso. Então nós somos chamados a ter essa percepção apurada. Vem o vento sul, a gente já sabe que é vento sul, né? Vem a palavra de Deus, opa, a gente já sabe. Mas é tão complicado isso hoje em dia, que justamente o povo de Deus está sendo tentado a se afastar da palavra do Senhor. Ele já não identifica mais nada, né, irmãos? É claro que a gente está diante de algo milagroso, né? É algo miraculoso, é algo acima da nossa compreensão humana. Como Moisés.
Ele não entendeu aquilo lá. Ele viu aquela comunicação do Senhor e ele não entendeu. E o Senhor foi, então, falou com ele. Que nós estamos diante de algo que é a vinda de Cristo, irmãos, que a gente já é difícil para a gente que é cristão, diante da palavra de Deus, entender isso, né? Mas, por isso mesmo, o Senhor está chamando a gente, falando conosco, dando ciência a nós de que o tempo será esse. Há de chegar um dia que esse céu vai abrir no meio e Jesus vai voltar. E nós estamos sendo chamados a sermos o povo desse período do amadurecimento, dessa época, desse tempo, que caminha na história para mostrar a realidade real, de gente que ama esse Deus, de que vive a orientação dele, para que a vida da gente tenha o sentido que é real de viver. Muita gente pode achar a palavra de Deus loucura, né? Realmente pode achar loucura, como pode achar escândalo, como aconteceu com os judeus e os gregos. É claro que hoje mesmo o irmão Naef estava dizendo que ele foi convidado para ir num encontro evangélico lá em Goiânia, e ele foi. E aquilo ali para ele parecia um inferno. Ele falou assim: pastor, isso para mim era um inferno. Era gritaria, era pulo, era dois pastores lá na frente, que um parecia o Faustão, outro parecia um outro animador aí, um negócio louco. E eu então resolvi sair. Na hora que eu saí, o pessoal veio atrás falando que eu estava amaldiçoado, porque eu tinha saído daquele lugar. E falei: por pouco tu não apanha, porque eu conheço lugares que se você sair, tu apanha de diácono, né? Porque aí eles vão te falar que tu estava com o diabo no corpo, tu tem que voltar lá para dentro apanhando. Então são coisas que quando você vê isso aí, o que é isso? Será que isso é evangelho? Né, irmãos? Isso está nas escrituras? Onde foi parar a decência? Não tem, porque não são cristãos. Não são. Né? Se são, eles perderam o fio da meada há muito tempo. Eles estão andando no inverno, numa ideia de inverno, igual o Papai Noel. O Papai Noel vem pra cá e põe aquela blusa, aquele gorro, isso é maluco, né, irmãos? O negócio fica assim, insano. O que está fazendo isso? Né? Então, se são cristãos, eles estão vivendo um tipo de cristianismo que não existe. E está levando uma multidão a uma estação que não é aquela. E aí o pessoal pode, é claro, olhar para isso e vai falar: esse povo é maluco, esse povo é louco. E tem razão. Agora, a palavra de Deus mesmo, quando a gente aqui está vivendo essa palavra e formos anunciar ou viver isso de uma forma íntegra, vivendo isso assim, poderemos até ser chamados de loucos. Porque nós vamos ter uma configuração de maturidade, de moral, de ética, de condução dentro da existência, que não corresponde com o que se chama de normal. Né? E vamos ser mal compreendidos muitas vezes. Pode acontecer. Ou escandalizar até. Mas o Senhor está conduzindo a gente. É algo miraculoso, algo que não tem como explicar. A Heloísa disse: pastor, eu procurei explicar para o meu pai. Meu pai precisa de oração. Vamos orar por ele. Porque ele anda falando que ele pensa que vai partir. E eu então parei, fiquei perto dele e comecei a falar de Jesus para o meu pai. E falei tanto da graça de Deus como eu nunca falei e nunca pensei que eu podia falar. E disse para o meu pai tanta coisa. E meu pai olhou para mim assim e disse assim: Heloísa, eu vou te dizer uma coisa. Você vive o cristianismo puro. Você vive o cristianismo puro. Isso aí é uma pureza de cristianismo. Eu falei: irmã, isso é uma bênção. Teu pai ter falado isso. Ela falou: ela não estava percebendo a bênção disso, que é verdade. Falei: houve no coração dele uma clareza daquilo que está vendo nela. Isso aí é um antepasso para que ele possa comparar as coisas. E limpou muita coisa do coração dele. Vamos orar, né? Vamos realmente estar orando ao Senhor. Mas a gente vai sendo conduzido, irmãos, às diversas situações com nossos filhos, né? Com nossos amigos, colegas, em todo lugar. Mas nós estamos vivendo uma estação de Deus que se aproxima da sua consumação. Né? Então o que vem à nossa frente é o céu.
né? É o próprio Deus. E Ele está nos orientando. E não é nada aleatório. É na mesma aliança de Abraão, na mesma aliança de Isaac e de Jacó. E finalmente a aliança no sangue de Cristo, que inaugura o último tempo. O tempo que agora se faz próximo, né, da sua consumação. Né? Que o Senhor assim, né, irmãos, fortaleça o nosso coração, que a gente saiba perceber que a voz do Senhor caminha conosco, porque Ele nos ama, é uma providência, a palavra dele é uma providência, né? E vamos então orar, né, irmãos? Nós podemos fazer assim, ó, nós podemos orar juntos, né, assim, cada um por uma vez, e como a gente sempre tem feito, né, vamos ficar em oração, quem quiser ajoelhar, ajoelhe, quem quiser ficar sentado, fique, mas nós vamos começar a orar cada um, dando graças, né, por tantas coisas que o Senhor tem nos guardado, tem sido para conosco, e vamos suplicar a Ele que na passagem do tempo a gente realmente mostre a estação certa das coisas, né? Que Ele seja bênção. E vamos interceder pelos nossos amados também. Então vamos começar um tempo de oração. Quem quiser orar, pode orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui podendo aprender mais a Tua palavra. Obrigado por usar o pastor para nos trazer essa mensagem, Deus, que vem do Teu coração, Pai. Nos ajude, Pai, a entender o que queres dizer, Pai, para a nossa vida. Possamos, Pai, ser aquelas pessoas que vão ser um farol, Pai, para muitas pessoas que estão neste mundo. Nos usam, Pai, cada dia. Possamos viver, Pai, verdadeiramente essas palavras. Além do que falamos, Pai, que todos possam ver isso que a gente viver. Abençoe, Pai. Cuide de cada um que está aqui, Pai, obrigado pela comunhão que nós tivemos, Deus. Abençoe quem está aqui, não podendo estar aqui, Pai, abençoa eles, seja junto com eles também, Pai, eles possam sentir a Sua presença, Pai, o Seu amor e também com eles, Deus. Cuida de cada um, Pai, cuida da minha irmã, da Priscila que está lá com o cotidiano, cuida do meu sogro, Pai, que está se recuperando na cirurgia, Deus. Sabemos, Pai, que Tu és o médico dos médicos, Pai, que Tu pode operar milagres, ó Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. E que eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, agradeço, Pai, que estamos aqui, Senhor, reunidos, ouvimos da Tua palavra, Senhor. Obrigada porque a cada dia aprendemos mais, Senhor, entendemos o que o Senhor quer para nossas vidas, ó Pai. Senhor do céu, abençoe cada um de nós aqui, que sempre nos reunimos neste lar, Senhor. E que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um de nós, ó Pai, nos dando força, Senhor, para continuarmos, Senhor, a nossa jornada, Senhor, de cada dia, ó Pai. Abençoe também as pessoas que nos ouvem, assistem a palavra, Senhor, pela internet, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, que muitos nós não conhecemos, Senhor, mas o Senhor conhece, Pai. E quero lhe pedir também pelo pai de Heloísa, Senhor, abençoe, Senhor, aquele homem, que ele possa entender a Tua palavra, entregar, Senhor, a Ti, ó Pai, o coração dele, e que ele possa Te ver, Senhor, face a face, ó Pai. Abençoa, Pai. Abençoa também a minha nora, Senhor, que está grávida. Obrigada por esse neto que nós vamos ter, Senhor. O Senhor possa. Possa continuar dando saúde a ela, Senhor. E esse choro de alegria, Senhor. Que possa estar abençoando ela, meu filho, Senhor, André, o Felipe, Senhor, que está crescendo, Pai. Muito obrigada por ele, Senhor.
E a Priscila, Senhor, Cristiano, cuida deles, Senhor, sempre. Nesses caminhos, Senhor, na aviação, que o Senhor possa estar cuidando deles. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer aqui. Para que a gente possa estar te louvando, Senhor, cada dia, Pai. Que o nosso louvor seja diferenciado, seja louvor transparente, sincero, para que a gente tenha aprendido de Ti, Senhor, da Tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pelas veredas que Tu nos guias, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela minha família, Senhor. Te agradecer pelos documentos, pelos meus filhos. Eu sei que Tu está conduzindo eles, Pai, que embora seja tão difícil. Quero te agradecer pela vida, Pai. Cada momento, Senhor, que Tu faz, Tu permite que a gente possa estar juntos. Quero te agradecer, Pai, pela reunião da família novamente, Pai. Que isso tem sido vitória em nossas vidas, Pai. E que eu possa estar sendo usada por Ti, Pai, para passar essa palavra. Que a minha vida seja um testemunho de Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela minha família, pelos meus pais, então lá. Muitas vezes eles não entendem muitas coisas, Senhor. Te agradeço pela minha mãe, que tem sido minha parceira de oração, direto de Ti, ela compreende, Senhor. Oh, Pai, te agradeço. Cuida da minha tia, que está se sentindo tão frágil lá, Pai. Senhor, de Ti, Tu sabes, Pai, todas as coisas. Dá força para ela. Dá força, Senhor, para que ela possa estar continuando, Senhor, na vida dela. Lucidez, Senhor, com saúde, Senhor. Oh, Senhor, cuida de cada pessoa, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos irmãos, Senhor. Te agradeço pela igreja, pela vida. Tu tem demonstrado, Senhor, o Teu cuidado em cada pecado, de cada vida, pelos nossos amigos, Senhor, pelas famílias dos nossos amigos, pela vida da Rosana, que tem sido minha amiga, e a gente tem compartilhado das nossas vidas, Senhor. Dentro da Tua igreja, Pai. Abençoa a família dela, a mãe dela, todos os familiares, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos. Só tenho que te agradecer. Amém. Senhor, teu povo diante de Ti, sempre, Pai, tem sido assim. O Senhor tem chamado, a aliança do Senhor é eterna, perfeita. O Senhor tem nos
cuidado da morte, cuidado, Senhor, na aliança do Senhor em Cristo. O Senhor tem nos dado a eternidade que o Senhor é, tem nos dado a vida que o Senhor também é. E durante o tempo que ainda continua, o Senhor tem mostrado aos teus chamados a tua aliança, Senhor, a tua condução, o teu caminho, e como o teu povo, por tantas e tantas vezes, tem andado, sido levado a ficar nas marginalidades, nos desertos, nos caminhos mais distantes, mais longínquos, mais inóspitos, mas o Senhor tem conduzido esse teu povo, Senhor. O Senhor tem guardado sempre. Quantas são as aflições do teu povo sobre a terra, e cada uma delas tem sido transformada em salmo, e ficou registrado na Escritura para nós. Nós também compomos salmos diante de ti, Senhor. Nossas vidas são escritas através de lutas e batalhas, mas as nossas falas, elas fazem convergir, Senhor, porque temos aprendido com o Senhor, podemos realmente lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, todas as coisas que nos afligem, tudo aquilo que se achega à nossa porta para nos assustar, para nos pressionar, para tentar acabar conosco, ou para tentar nos afligir de algum jeito. Nós estamos colocando diante de ti que o teu povo, Senhor, tem continuado pela tua misericórdia, pela tua graça e por atos que não podemos imaginar, te louvando de todo o nosso coração, Senhor, porque os teus livramentos, eles estão acima da nossa percepção. Não podemos sequer imaginar como o Senhor está agindo agora nas nossas vidas, mas nós podemos te louvar por isso, Senhor, e saber que tu estás sempre conduzindo o teu povo, como o Senhor falou a Moisés, que ele estava sendo tratado por ti como o Senhor tratou Abraão, Isaac, Jacó, estaria tratando ele, e assim Jesus, o Senhor mesmo em pessoa, falou conosco que poderia estar reunidos em seu nome, estar sendo cientes no nosso coração que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e que teu povo estaria sendo conduzido ao longo da história do tempo, como um povo que é a prova viva do teu amor, o chamado teu, Senhor. Ó Deus, desperta o teu povo para te amar, Senhor, para olhar para a tua palavra, deixar tudo que não é, mas aqueles, Senhor, que estão vivos seguindo contigo, Senhor, fortalece-nos os pés, fortalece-nos os caminhos, o modo de pensar, o modo de continuar a nossa jornada. Abençoa a comunhão que o Senhor tem nos dado a ter, essa comunhão do Senhor, pela tua bênção, pelo teu Espírito Santo, com que nós estamos continuando, Senhor. Obrigado por nós estarmos seguindo na direção correta, no céu do Senhor. Estarmos sendo conduzidos pela tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo para que continue sempre, Pai, sob a tua graça e misericórdia, Senhor, e força, porque eu preciso muito de ti, Senhor. Todos nós precisamos muito de ti. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos, aqueles que estão nas suas casas, as crianças, Pai, são tantos que o Senhor tem nos agraciado a ver nascer esse ano. Abençoe eles, Pai, seus pais, para que possam estar firmes, anunciando o Senhor aos seus filhos com as suas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a casa de cada um, porque dentro das nossas casas, Pai, pessoas com quem convivemos,
estão sendo tocadas pela tua graça através da vida dos irmãos. Abençoa, Senhor, para que na vida destes cumpra-se a tua palavra, que nós estaremos crendo no Senhor e a nossa casa será alcançada pela tua graça. Ó Deus, estamos entregando em tuas mãos nossos lares, entregando nas tuas mãos tudo que o Senhor tem nos dado a prosseguir nessa estação do Senhor que se aproxima do ponto de estar maduro, o tempo. E o teu povo, Senhor, também está maduro para esse tempo. Abençoa-nos, Pai. Guarda-nos para o santo dia da vinda do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa cada um, cada criança, cada adolescente, cada jovem, adulto, família, a tua igreja aqui. Obrigado pelas nossas famílias, a minha família, os filhos, meus filhos. Senhor, entrego todos em tuas mãos, agora neto. Senhor, abençoa os netos que virão, abençoa aqueles que nós também estamos alcançando para Ti, filhos na fé, para que possam, Senhor, crescer e ser maduros em Ti, Senhor. Ó Deus, eis aqui o Teu povo diante de Ti, dando graças. Nós Te agradecemos. Há um marco no tempo passando, mas para nós, o marco que significa é o marco da Tua palavra, Senhor, que nos carrega no meio de todas as eras, todos os tempos, todos os anos e dias, para que nós saibamos que o Senhor é que faz novas todas as coisas. A novidade que há em Ti é uma novidade eterna. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te louvar juntos aqui, e oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos cantar um hino ao Senhor, né? E depois a gente vai continuar. Ali. Então, cantemos um hino ao Senhor. Bom, vamos cantar o hino 80. Ele fala sobre o Cordeiro de Deus, bendito que é, e é Ele que nos tem resgatado e nos levado para o céu, pessoas de todos os lugares. Vamos nós falarmos com o Senhor sobre isso com o cântico. Vamos ficar em pé, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Então, amados, Deus abençoe cada um, né? Vamos dar graças entre nós e depois vamos ali. Deus abençoe. Deus abençoe esse tempo. Vamos ficar felizes. Meu filho, Deus abençoe também esse tempo. Deus abençoe o Manuel. Vamos ficar firmes nesse tempo que o Senhor tem estado a viver. Deus abençoe.
Ano que vem vai estar com coquinho, com o bebezinho no colo. A gente está aqui dentro tá? Quando ela tiver 17, eu tenho jogado na Só tem 13 irmãos, tem que ter 17, tem que ter alguns, né? Eu vou ter tipo 17, então você prepara que você tem mais alguns pelo caminho. Meu Deus! Consiga fazer todos os jogos. nasceu assim, dela era tá fazendo. Deixa você. Tem o bonequinho de agosto. Mas tu tem 17, meu Deus, a ler? Cada um tem 5, 6. Quem que vai ter 6? Vai chegar nos 20. É muito. Isso é porque não sei assim, pô, tem um só, eu tenho 3, ela tem 2. Você tem 10 filhos, né? Quer dizer que tem uma sobremesa lá esperando a gente. É começar o ano doce. Tem um pote cheio de sorvete doce. Vamos lá, né, irmãos? Então. Verdade. Acho que talvez a Pri está ali vendo a gente. Deus abençoe. A Pri. E os irmãos todos de todos os lugares. Né, que Deus abençoe. É, o teu pai está lá? Deve estar lá. Então fala para ele. Seu pai, né? Que bom, né? Celso, se estiver lá, Dona Zilma. Ah, ele foi que ia dormir. Ia dormir, mas então a gente deixa gravar. É, depois ele vem. Depois ele vem. Falou. Saluto. Irmãos queridos de todos os lugares, amados no Senhor, que Deus, esse Senhor que cuida com sua aliança em Cristo, de todos nós que Ele chamou e nos leva para casa, para Ele mesmo, né, nos continue fortalecendo nessa estação de maturação da graça do Senhor até o seu dia, né, que a gente possa continuar firmes. Deus abençoe vocês em todos os lugares, no Rio, em São Paulo, aí Danilo, Daniel, as famílias amadas, o Edson, tantos irmãos. Perdão por não lembrar, pela minha limitação, minha mãe, Silene, todo mundo aí, e a família, e o Ivan lá em Londres, e todo mundo que está nos assistindo lá nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo, os irmãos aqui de Floripa que não puderam estar aqui, Jason, a Heloísa, e todas as famílias, irmãos queridos, a Margarida, a Naef, enfim, todos os amados irmãos que estão em suas casas. Deus proteja e abençoe
vamos ficando firmes na graça do Senhor. Deus abençoe cada um, e vou indo ali com os irmãos. Nós vamos ter um momento lá de uma sobremesa que foi feita. Seria muito bom que todos estivessem aqui hoje, mas sabemos que a nossa comunhão não pode ser quebrada, não há distância e nada que possa nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo. Deus abençoe todos nesse tempo de Deus que estamos vivendo.